Ei, você quer fruta do conde? Ah, pinha! Eu amo pinha. Não, é fruta do conde. O quê? Não, isso é pinha. Espera aí que agora eu vou esclarecer. Pinha ou fruta do conde, na verdade, é a mesma coisa, é a mesma fruta. Mas como assim, dois nomes? Como isso acontece? Isso se chama variação linguística. Vem comigo entender um pouco mais. Variações linguísticas são as variações que podem ocorrer em uma língua, no uso das palavras, nas construções das frases, de acordo com o falante. A nossa língua, por exemplo, ela é extremamente heterogênea, ela é muito diversificada. E isso ocorre por causa de diversos fatores. Fatores regionais, sociais, históricos, estilísticos. Vamos conhecer sobre cada um deles? O fator regional ou diatópico gera variações influenciadas pela região, pelo lugar em que o falante vive, em que ele se encontra, como vocês viram aí, a pinha, fruta do conde. Ou até mesmo, outro exemplo, a abóbora, jerimum. Então, há essa influência da cultura, da tradição de determinada região, de determinado lugar. O fator social ou diatrástico refere-se à questão do nível de escolaridade, faixa etária, profissão, sexo feminino ou masculino, a cultura, o costume ali, as preferências de um grupo de falante. Por exemplo, um adolescente falando assim para um avô bem mais velho que ele, falando: "Nossa, vovó, olha que massa, olha que bacana". Ele pode não entender o que é que aquele jovem, aquele adolescente está falando. Então, a forma, a linguagem, as maneiras de se expressar, elas podem mudar de acordo com a idade. A questão do nível de escolaridade, às vezes as pessoas falam trocando as letras, né, retirando ali alguns sons das palavras. Por exemplo, mi, teiado, não é? Então, pode ser influenciado pela questão do nível de escolaridade. Né? Muitas vezes a pessoa nunca foi para uma escola, então, claro que ela vai, muito provavelmente, mudar. A sua forma de falar vai ser bem diferente de uma pessoa alfabetizada, por exemplo. O fator histórico ou diacrônico gera variações que ocorrem no decorrer do tempo, como, por exemplo, o que aconteceu com a palavra você, que antes era a voz mercê, e passou por um processo até chegar à palavra você, como temos hoje. A palavra farmácia também, que era escrita com PH, e chegou até os dias atuais sendo escrita com F. E o fator estilístico ou diafásico, que é quando a língua vai se adequar ao contexto de uso, à situação em que o falante vai usá-la. Aí entra a questão da norma padrão, norma culta e da coloquial. Lembrando que a norma padrão e a norma culta não são a mesma coisa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Quando nós vamos apresentar um seminário, por exemplo, nós usamos a norma culta, que é quando a nossa linguagem se aproxima bastante das regras da nossa língua. Mas quando nós estamos falando com os nossos familiares, amigos, nós usamos a linguagem de uma forma despojada, despreocupada, né? A gente não fica pensando o tempo todo nas regras. Já na escrita de uma redação, devemos usar a norma padrão, que é quando nós agora nos preocupamos realmente em usar a língua de acordo com as suas regras. Quer continuar aprendendo sobre a língua portuguesa? Então espero você no próximo vídeo. Tchau!